Olá, como estão vocês? Ou você que geralmente a pessoa assiste só, os vídeos, E estamos fazendo a reflexão do Evangelho, da Palavra de Deus, e cada vez mais que a gente possa crescer e progredir espiritualmente, moralmente, financeiramente, mentalmente, emocionalmente, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai Santo, ilumina nossa mente, nosso coração, que possamos compreender as Tuas palavras de acordo com a Tua vontade, de acordo com o que ela é. É dito na Tua própria palavra, Senhor Jesus, que o Espírito Santo é quem revela a palavra. O Espírito Santo é quem revela o Senhor Jesus. Então que seja assim conosco. Ó Divino Espírito Santo, afasta todo mal, tira todo bloqueio na mente dessa pessoa que me escuta. Ó Divino Espírito Santo, quebra todas as algemas da mente e do coração, e possa produzir raiz profunda, que a pessoa possa meditar nas Tuas palavras, Senhor, porque está dito que a Tua palavra cura até os ossos, está dito que a Tua palavra, Senhor, pode salvar as nossas almas, Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Bom, gente, vamos direto aos assuntos nossos, para não ficar longo o vídeo. Vou ver se eu faço mais vídeos e curtos, amanhã, quem sabe vocês indicando mais pessoas, o pessoal gostando e sentindo a unção de Deus, porque eu não quero fazer as coisas pela minha própria vontade. Eu estou aqui para obedecer o Senhor Jesus, que mandou abrir minha boca e falar. Então eu peço a Ele mesmo que encha essa palavra com o fogo dele, com a espada do Espírito Santo, para queimar e repelir todo o mal e afastar todo o espírito das trevas, meu Deus. Vai com a força da Tua palavra, meu Deus, quebra todo o bloqueio do mal das trevas, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas então estamos ainda continuando fazendo uma reflexão sobre as cartas, as igrejas, no início do Apocalipse, a cada igreja que atinge a nós, que era para 7 igrejas, que tem os 7 simbolismos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, os 7 anjos, as 7 igrejas, mas eu creio que é para as igrejas desde a época de Jesus até o final dos tempos, E agora nós vamos ver aqui em Apocalipse 2, versículo 18, mensagem a Tiatira, a igreja que estava em Tiatira. Então vamos dar uma olhada aqui. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, e quem está falando? Lembrando que quem está falando é o Senhor Jesus, E por que ele diz ao anjo da igreja, ao mensageiro, a quem está à frente da igreja? Primeiro num modo espiritual, ao anjo que cuida da igreja, e depois num sentido material e físico, na nossa dimensão também, que é a pessoa que está à frente da igreja, Uma pessoa, um ser humano, porque a palavra anjo também se designa, a tradução disseram, que é mensageiro. Então, mensageiro de Deus. E quem está dando essa mensagem é o Senhor Jesus. Falou diretamente a João Evangelista, ao apóstolo amado e que amava muito, Então diz assim: eis o que diz o Filho de Deus. Aí está vendo? É o Senhor Jesus que está falando. Quem é o Filho de Deus? Por natureza, o Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus por adoção, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, como diz o apóstolo São Paulo, podemos nos tornar filhos de Deus. Deus nos deu o poder em Jesus de nos tornar filhos de Deus. Senão só somos criaturas. Pode ser bonzinho e tudo, mas é criatura. Tem que ter esse batismo, no sangue de Jesus. Aceitar. É o Filho de Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Ai, que maravilha! Chamas de fogo. A gente não tem noção das coisas, do poder de Jesus. E os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras. Que obras? Da igreja de Tiatira. Teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência. E as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Quer dizer, eles melhoraram, progrediram espiritualmente. E é isso que Deus quer de nós. É para a vida de cada um de nós, para a vida da igreja, para a vida de comunidade. Que a gente comece na fé, mas que termine com mais fé ainda. Que continue aumentando, crescendo até nossa morte. Até nossa partida para o além, Dessa para melhor e que seja para melhor realmente, Se nós ficarmos com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, com a bondade, com o amor, que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo de mesmo, se nós permanecermos nisso, aí sim nós vamos dessa para melhor, senão nós vamos dessa para pior, Hoje em dia tem gente dizendo que não é isso, que some, que desaparece, os mal, mentira. A justiça de Deus, nada fica impune diante de Deus. O Senhor Jesus falou que nenhuma palavra torta, com ódio para o próximo, se nós não pedir perdão, ela vai ser julgada.
Aí ele diz que então as últimas obras deles excedem as primeiras, quer dizer, eles estão progredindo espiritualmente. Mas daí Jesus sempre põe uma ressalva, que serve para nós também. Mas tenho contra ti que permites a quem? A Jezabel, mulher que se diz profeta, seduzir meus servos e a ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos, que eram aos demônios. Quem que é Jezabel? Permites a Jezabel. A pessoa em si não era Jezabel dentro da igreja, era o espírito de Jezabel. Se vocês pegar lá e ler ver quem é Jezabel, era uma mulher extremamente endemoniada, é um exemplo de mulher má, endemoniada. Assim como nossa Mãe Maria é o exemplo maior que existe, e outras mulheres, né? Eu poderia comparar Jezabel com Isabel, por exemplo, né? Que era uma mulher santa, né? Assim também tem do lado do maligno as mulheres endemoniadas lá abaixo nível, né? Então essa Jezabel era assim, cheia de vaidade, de usura, de cobiça por poder, por dinheiro, por tudo, inclusive fazia o rei e o povo todo pecar, né? E foi dada uma sentença sobre ela e o demônio preparou uma armadilha e morreu ela e o marido na carruagem, e como falou o profeta que os cachorros iam lamber os sangues dele, dito e feito, foram lavar a carruagem no chafariz lá na fonte da cidade, né? E os cachorros começaram a lamber aquela água. É triste, é horrível, é lamentável, mas esse é o fim da Jezabel. Era uma mulher cheia de vaidade e de luxúria, né? E aí tem no meio do povo, e hoje em dia não tem isso nas igrejas, todo mundo dizendo Deus manda dizer, e às vezes é mentira. Eu já peguei pessoas que eram assim, que são assim, e conheço uma próxima da gente, aliás, conheço pessoas próximas, né? E que a gente conheceu e que era assim, que a gente vai alertando e a pessoa vai se corrigindo, né? Mas a pessoa achava que estava com Deus e na realidade era com o diabo, né? Profetizando, porque não tinha uma vida de compromisso com Deus e nem nada, e queria poder a troco de nada. E o diabo deu para ajudar no reino das trevas dele, para enganar, para mentir, como o caso aqui, né? Que essa mulher, ó, dentro da igreja, mistura, por isso que nós não podemos misturar coisas dentro da nossa fé e dentro da nossa igreja, né? A gente não recebe as coisas de Deus porque mistura. Então ela, ensinar-lhes, essa mulher seduzir meus servos, por quê? A sensualidade, a maquiagem, a luxúria, né? E dizia-se profetiza, né? Toda bonita, maquiada, então seduz os servos e ainda ensina-lhes a praticar imundícies, que são feitiçarias, simpatias, e consagrados carne aos espíritos e comer, né? Consagrar os ídolos, diz. Então essa mulher, esse espírito que está dentro da igreja, algumas mulheres faz isso. E aí é o que Jesus diz aqui, o Senhor Jesus: eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender. Você viu a bondade de Jesus? Ele dá tempo para a gente. Às vezes você pensa, mas essa pessoa faz tanto mal e está aí, porque Deus está sendo longânimo. Ele falou, eu tenho paciência com eles, com a sua miséria, porque tenho toda a eternidade para corrigi-los e para puni-los, para castigá-los, né? Então Deus, Jesus vai dando tempo para a pessoa se arrepender e mudar de vida, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Olha como Jesus chama a feitiçaria, imundícies, tanto a parte da luxúria carnal como da feitiçaria, imundícies. Dessa vez a lançarei num leito, olha o que Jesus falou, desta vez a lançarei num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, ó, tá vendo? Aí entra a profanação, entra a luxúria, né? A sexualidade, a depravação, sexo sem compromisso, fornicação, adultério, olha o que ele fala assim, num leito e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, e se não se arrependerem das suas obras, e se não se arrependerem de suas obras, ele vai fazer isso, né? Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e os pensamentos, né? Porque darei a cada um de vós segundo as suas obras, tá vendo? Cada um recebe de acordo com aquilo que faz. Deus, na verdade, ele queria todos os filhos em volta dele, assim como a gente quer, mas Deus, além da misericordioso, ele é o justo juiz, então nada pode ficar impune. A pessoa, se não pagar aqui, paga do outro lado. Alguns já começam a pagar aqui. Se arrepende, paga tudo aqui. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, você viu aqui, ó? Vixe, a coisa é pesada. A vós, porém, dentro da igreja, né? A vós, porém, e aos demais de Tiatira que não seguis, né? Essa doutrina satânica, demoníaca,
E não conheceis, como dizem, né, as profundezas de Satanás, quer dizer, a feitiçaria, né, o voodoo, a magia, o ocultismo. Não imporei outro fardo, quer dizer, não vai pesar sobre eles, porque eles não têm culpa. Mas guardai o que tendes até que eu venha. Guarde a sua fé, a sua pureza, não se misture, não entre no voodoo, não entre na feitiçaria, não entre naquilo que a Bíblia fala, não consultei os mortos. Então o vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, ó, permanente, não é emoção, é vontade, é certeza, não interessa sentimento, alegria, tristeza, desgosto, não interessa. Se permanecer firme, não, eu creio em Jesus e aceito Jesus. As vicissitudes da vida não podem me influenciar nisso, na minha fé. Então o vencedor, ao que praticar minhas obras, as obras está lá, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, e assim vai os mandamentos dele. Até o fim eu lhe darei, dá de comer a quem tem fome, dá de vestir a quem não tem roupa, dá de beber a quem tem sede. São essas obras, visitar o doente, visitar o preso. Eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Olha o que ele falou aqui, ó, que isso é no milênio. Até hoje não vi a pessoa boa ter poder sobre as nações pagãs. Vocês viram? Não. Por isso que eu estou falando, vai ter o milênio. Tem gente que acha, não tem 1000 anos, não tem. E quando que os justos vão herdar a terra? Quando que os justos vão herdar a terra? Quando que eles vão dominar aqui sobre os pagãos, as pessoas que são de bem? Eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai. Ó, quem está falando? O Senhor Jesus. E eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã. Você vê que bonito isso? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Está vendo aqui? Então, quem ter ouvidos, eu gosto quando o Senhor Jesus fala isso. Por que quem tem ouvidos? Nós temos ouvido, todo mundo tem ouvido. Mas não tem aquela velha história que fala, ouviu no ouvido e saiu no outro? Esse não tem ouvido, não quer prestar atenção. Tem ouvido para as coisas do mundo, para as sujeiradas, para as besteiradas, né? Para as maledicências, para as fofocas, intriga, mentira, aumento, desgraceira. Isso a pessoa tem ouvido. Agora, para ouvir a palavra de Deus, não tem. Então o Senhor Jesus fala, quem tiver ouvidos, né? Ouvido para ouvir isso, algo saudável, salutar, que dá vida, que dá salvação, que é a palavra de Deus, coisas sadias, né? Amém, gente? Então vamos encerrar aqui. Aqui eles estão dizendo a respeito, quando diz a estrela, aqui embaixo tem uma explicação, diz que mensagem promete ao vencedor uma parte na vida íntima de Jesus Cristo, né? Uma união perfeita com ele, que ele fala assim, darei da estrela, né? Da manhã. Jesus é a estrela da manhã, né? Então ele vai dar parte com a pessoa, nesse amor dele, nessa glória dele, vai receber o seu galardão, como ele disse, darei a cada um conforme as suas obras. Os maus, além de ser punidos, ser penalizados, ainda vão receber o galardão no inferno conforme o mal que praticou. Os bons entre aspas, né? Mas em Jesus, os que estão no sangue de Jesus, os que procuram ser bons, esses receberão, além de ir para o céu, depois receberão um galardão no céu de acordo com as suas obras, cada um conforme as suas obras. Esse é o famoso galardão segundo o julgamento, né? Tá bom, gente? Nós vamos falar bastante coisa, tem muita coisa boa dentro da palavra de Deus. Vamos falar sobre os 1000 anos, vamos falar sobre arrebatamento, vamos falar sobre os tempos que nós estamos vendo. Logo vai aparecer aí os extraterrestres e outras coisas, né? Falsos mestres, falsos pastores. Se aqueles dias não fosse abreviado, né? Se fosse possível, enganaria até os eleitos, porque é forte a operação do mal e do engano, né? Estão enganando até espiritualmente as pessoas, aparecendo as coisas, e vai fazer descer fogo do céu. Eu já tenho vislumbrado algumas coisas aí, mas então nós temos que ficar firme na palavra de Deus. O centro é Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus, Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, e Ele nos salva em seu sangue, é isso que é o principal. E tem gente que fala, não, todo mundo vai para o céu, a pessoa ruim desaparece, ou então a pessoa vai reencarnando e salvando a si mesmo, quer dizer, Jesus não serviu de nada, ele morreu na cruz, foi um perdedor, né? Porque se você se salva a si mesmo, que adiantou Jesus morrer na cruz, né? Então, tem muita bobagem aí no mundo falando, você reencarna muitas vezes, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que só se morre uma vez e logo após vem o juízo. Ah, mas eu tive uma IQM, não fui julgado, não teve condenação, não teve nada disso. É lógico que você não morreu, o fio de prata está ligado ainda. Como é que a pessoa pode ser condenada se ela não foi julgada ainda, se ela não está presa, né? Vai ser julgada a revelia? É complicado isso, por isso que alguns outros até vê os seus pecados e tal, se corrige, porque é uma autoavaliação que a pessoa faz. O próprio Deus, a pessoa vê a vida dela ali e vê se vai se arrepender ou não, né? Então não vai nessas ondas não, vamos pegar com o pé firme na sã doutrina de Deus, porque
A doutrina de demônios está aí, como disse o apóstolo São Paulo, se cansarão da sã doutrina e se atirarão às fábulas, a doutrinas de demônios. O apóstolo São Paulo falou isso, virão tempos. Ele profetizou com o Espírito Santo, amém? E nós temos muita coisa boa para ver aqui da parte de Deus, e vamos lutar pelos nossos, vamos orar, vamos vigiar. E quem quer seguir o diabo vai seguir, né? Como aqui a Jezabel, né? Só que não vem para cima de nós, não. Nós vamos permanecer firmes na fé, tá bom? Deus abençoe nós todos. Vamos fazer nossa oração final. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai Santo, que nós possamos permanecer firmes na sã doutrina e na fé do Senhor Jesus Cristo, nos teus mandamentos, ó Pai. Ó Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente e nosso coração, que nós possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo, fazer bem todas as coisas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Até o próximo, gente.